Você viu no primeiro episódio. Chegamos! Que bom te ver aqui um domingo atrás do outro, né? É um momento excepcional porque domingo passado nós apresentamos o primeiro episódio da Ilha Brasileira, mas é uma história tão vasta, incrível, tão bonita e importante historicamente que nós resolvemos dar um segundo episódio para finalizar esse momento aí e para que vocês possam conhecer completamente esse território aqui pertinho de Uruguaiana, na Barra do Quaraí. Então, se você compartilhar esse episódio, se você compartilhar os meus vídeos, os vídeos do Looping TV, das nossas histórias, você vai estar ajudando a contar e a preservar tantas histórias lindas de Uruguaiana e região. Então é isso. Segue aqui conosco e agora aproveite, porque tem mais histórias vindo por aí da nossa Ilha Brasileira. Antes de chegar na Ilha Brasileira, preciso te apresentar rapidinho o lugar ao qual ela pertence, a Barra do Quaraí, uma cidade de pouco mais de 4.000 habitantes, no extremo do Rio Grande do Sul, onde Brasil, Uruguai e Argentina praticamente dividem a mesma esquina. A economia por aqui gira na agropecuária e na vida de fronteira, com aquele clima simples e aberto do Pampa. Agora chegou a hora do almoço. Olha que legal! O que nós vamos ter? Peixe frito no fogo de chão. Nós estamos na Ilha Brasileira, nessa ilha que contempla Argentina, Uruguai e Brasil, claro, para mostrar para vocês mais histórias. Olha os jesuítas, aqui estiveram os jesuítas também. Vocês estão entendendo a importância e a ligação de tudo isso? Bacana, né? Esse tomate aqui, qual a origem dele? Eu vou levar para estudo. Ele é original do Brasil? Uruguai. Uruguai, olha o tamanho. Vamos fazer um carpaccio. Carpaccio. Um parmesão. Sério? Uma azeitoninha para fazer um pãozinho artesanal que fiz ontem à noite. A gente fazia umas brusquetas. Se vocês não tiverem com muita pressa, né? Mas que lindo! Na ilha aí nós vamos organizando. Olha isso! Eu me mexi. Aí o prato principal vai ser peixe frito, um vinagrete, fazendo aqui. Peixe frito, vinagrete. E um arrozinho para quem come, né? Se der tempo, a gente vai fazer uma panquequinha de doce de leite com na prole uruguaia. Ah, dá tempo? Dá tempo? Vai ter. Vocês não podem apressar a cozinheira. Olha, até panquequinha. Olha que legal esse encontro aqui, né? A gente percebe que é muito importante. Muy importante colocar las tres banderas para los tres pueblos. Es un ritual, como lo estábamos hablando recién, porque la isla es la unión, es la paz de los tres pueblos. Y como yo le contaba hoy, yo hago travesía en kayak en casi todo el litoral argentino y pido permiso siempre a los hermanos uruguayos, a los hermanos brasileños, en llevar las banderas, portar las banderas brasileras, uruguayas y las nuestras, la argentina, para representar a la trinacional, para representar a nuestra región tripartita. Nada más, es muy importante, como lo decía mi compañero David, nosotros somos ciudadanos de la triple región, de la triple, digamos, de lo que es esta región, ¿no? De la tripartita.
y eso a nosotros nos hermana con orgullo. ¿Qué hizo Argemiro primero que vino? Vino, puso las 3 banderas y para nosotros esto nos hermana automaticamente. Eu sinto que tu te emociona bastante com esse momento, né? Sí, porque para nosotros la gran labor que viene haciendo Argemiro, porque yo lo considero a él como una de las personas que ha iniciado con toda esta unión de los pueblos en actividades que él viene realizando y que se viene realizando en la región, porque por ahí nosotros tenemos una actividad en Argentina y él dice, vos, Sebastián, quédate tranquilo, mi amigo, que yo voy a estar ahí. Y está, los hermanos uruguayos también, y todos confraternizamos en diferentes islas que hay acá en la zona, y nuestras banderas siempre presentes, siempre van a estar presentes. Argemiro, e aí, Argemiro? Eu concordo plenamente. E tá emocionado. Olha, ele tá emocionado. E eu acho que esse sentimento trinacional nasceu na Ilha Brasileira, nasceu nessa irmandade, de nós estarmos aqui, de nos encontrarmos aqui, nasceu esse espírito, fortaleceu muito. A Ilha Brasileira tem muitos significados, mas o significado de ser a origem do pertencimento a um território trinacional, esse aqui é o berço onde estamos pisando. E para variar, eu tô de novo já arrepiada aqui, porque a gente sente que esse lugar tem uma energia, né? Tu acredita que eles podem estar aqui conosco? Olha a pergunta, né? Mas a gente sente a energia, né, do lugar. É diferente, né? Bem diferente. E toda vez que a gente vem aqui, a gente se embebe um pouquinho dessa energia que tu não encontra em outro lugar, né? É um lugar de irmandade mesmo. Marcelo, conta um pouquinho sobre a ilha. Não, mas diga algo sobre essa energia, sobre o que... La Trinacional ha estado siempre al frente y él también, bueno, nos puede contar mucho sobre esta energía, esta hermandad en lo que se realizan las actividades trinacionales. Marcelo. Quando vos nacés en un sitio perto de acá, quando te criaste acá, veio teu pai, teu avô, vem. Eu me lembro correr em cima das jangadas que bajavam de Santa Catarina, que paravam em Uruguaiana, em Zamboja antes, Uruguaiana, Paso dos Libres. Llegaban a la isla y estaban mucho tiempo acá y después se distribuían para Argentina, Montecasero, Federación, Salto, Barra do Quaraí. Nosotros nacimos con ese sentido de hermandad entre los 3 pueblos. Nacimos, nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron eso. Y siempre decimos, y la isla es el centro de ese encuentro, que siempre lo estamos haciendo porque en todo el año estamos acá, acompañando a Argemiro, acompañando a Atelier do Saladeiro, acompañando a los jangaderos cacereños. Entonces se siente algo muy especial cuando pisamos esta tierra. Eu vejo que uma das suas emoções é lembrar da sua infância, então é isso, né? Exacto. Infancia que siempre en un río y siempre acá. Y la isla, felizmente, es un encuentro de paz, es un encuentro de historia común. Eso es lo que yo más rescato, esa historia común es lo que nos une acá. Este sitio. No existe otro, no hay otro sitio común. Planos. Um encontro numa ilha brasileira, numa união de paz entre 3 países, né? É um momento único e eu estou muito feliz que até o dia de hoje, até esse momento, a nossa equipe é a única equipe a gravar um documentário aqui com os 3 países reunidos, né? Com 3 pessoas super importantes da cultura, do turismo
e da integração fronteiriça. Então, para mim, é uma honra levar para vocês, ó, essas 3 bandeiras, que vai muito além de uma bandeira, né? Atravessa culturas, atravessa histórias e une os povos. A situação é o seguinte, a gente vem gravar um programa Distâncias de Ilha, né, nesse momento, e a gente vai gravar um programa agora de culinária. Olha aí. Nós vamos fazer aqui, me diga uma coisa, Beatriz, eu tô impressionada com o teu carinho, com o teu atendimento aqui, com a tua receptividade pra gente no meio da ilha brasileira aqui, onde eu achei que o peixe ia ser servido pra gente comer ali com a mão mesmo, o pãozinho, e tinha todo um cardápio, uma salada, uma preparação. E agora ela chega e me diz, tem uma sobremesa. E essa sobremesa tu pode escolher o recheio. Sério isso? É sério isso? É sério. É, Beatriz, me conta. Vamos fazer uma panqueca de doce de leite. Doce de leite? É uruguaio, né? Olha aí, prole. Já tá aí a Não nossa estou ganhando nada aí, para fazer essa propaganda, mas está valendo. Aí tem um queijo Minas e banana. E a massa de panqueca que foi feita com leite condensado. Sério? Então, leite condensado, pegou o ponto fraco. E aí? A gente vai passar essa banana um pouquinho na manteiga ali, para dar uma dourada. E aí a gente vai montar e depois vamos maçaricar ela. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso no meio da mata, né, gente? Olha aí. Não Quem disse que é ruim acampar? Depois dessa, meu bem, depois dessa, minha equipe vai ficar exigente. Nossa. Vem pra ilha, vem pra ilha. Se preparem para as próximas gravações aí, os proprietários, porque a coisa vai pegar. Olha aí, ela tá flambando agora, vai botar uma manteiguinha lá. Olha isso. Vamos ver se a gente... Vai a manteiga já foi, agora vai a banana. Ah, verdade, eu não vou... O açúcar, é isso? É um pouquinho de açúcar. Açúcar, tô aprendendo aqui. É. Vamos dar só uma tostadinha nela. Olha aí. Quando a gente trabalha com fogão assim, sistema rústico, tu tem que respeitar o tempo do fogo, né? Isso aí tu aprendeu no Pantanal, né, Beatriz? Não, na verdade, as panquecas não. Não, eu digo o fogo. Isso sim. Esse sistema eu aprendi com os ribeirinhos no Porto Jofre, Pantanal. No Pantanal. É. Já tem história de vida lá pra cima também, né? Pelo Brasil, né? Pelo Brasil. É, eu andei bastante. Vários lugares, eu já cozinhei em vários estados, em várias cidades, já andei. E aí, o que te encanta aqui na ilha? Que eu vejo que tu é apaixonada por esse lugar, né? É minha terra, né? Tudo é bonito por aí, mas nada vai ser mais importante do que esse lugar aqui. Porque eu nasci e me criei nessa região. Então a ilha brasileira, ela faz parte da minha vida. Não só a ilha brasileira, os 2 rios, o rio Uruguai, o rio Quaraí. Eu me criei na beira desses rios. Sou de uma família de 8 irmãos onde ninguém põe o pé na água. Eu sou a única. E se eu pudesse escolher um lugar para passar o resto da minha vida, lá no final eu acho que seria por aqui. Que legal. É, né? A gente percebe. Bom, gente, a banana tá Olha. no ponto.
Tá no ponto a banana já, ó. Agora a gente vai dar um jeito de tirar ela daqui, que é bem... E nós estamos lutando aqui com o ventinho, não? É. Vamos ver. Olha aí. Vamos ter que... Pera aí, esse aqui não é o meu pecador? Ou é? É. Aqui. Aí. Aí. Olha aí. E agora, o próximo passo? Essa já vou dar uma perguntada aqui sobre essa panqueca aí, né? O que tem nessa massa aí? Com leite condensado? Farinha, leite condensado, baunilha, manteiga E ovo. e ovo. É Muito bem simples de fazer, qualquer um faz em casa. Eu nunca fiz essa massa em casa. Nunca? Sabe que eu tenho um problema? Massa de panqueca eu não sei fazer fininha. É um horror. Sério? Sério. Tu quer uma Eu prefiro dica? apresentar. Tu quer uma dica? É. Faz sem medo de errar. Olha aí, ó. E se tu errar, faz de novo. Tá certo. E se tu errar, faz de novo. Porque a gente aprende depois de errar. Tá, e me diz uma coisa, enquanto tu tá montando aí essa panqueca, eu quero que tu me explique. É. Tu é uma cozinheira, uma pessoa que é apaixonada aqui por essa ilha e já fez aí um almoço para 400 pessoas, né? Mais de 400 Aqui na ilha? aqui na ilha. Mas eu vim com uma equipe, né? E aí, tu traz tudo Tudo. nos barcos ali? Veio um barco exclusivamente para minha cozinha. Olha aí. Aqui a gente vai montar. Quem é que quer queijo? Eu quero tudo que eu tenho direito, Tá, sei que eu mas tenho eu vou direito. colocar aqui assim, ó. Eu vou dar uma... Eu Nossa. não tenho... Na verdade, ele teria que estar... Eu teria que levar novamente pro fogo, mas como tá muito quente ali, a gente vai dar uma flambada aqui. Nossa. Tentar, né? Vamos ver. Que pena que não... Tu viu? Tu sentiu o cheiro do gás. Tem muito vento. Olha aí. Que delícia. Gente, é bem rústico esse docinho. É só pra vocês adoçarem mesmo. Mas imagina. Hã? Agora eu já fiquei sabendo, Beatriz, que tu vai, depois disso, tu vai alugar pra minha equipe aí umas redes, é isso? Por R$100. 100 reais a hora. Depois que tu Então come, tá. tu... Eu não cobro nada pelo almoço, mas eu cobro 100 reais a hora. Pela pra- rede. Pela rede. Mas olha, eu acho que tu já tem uma Gente, cliente aqui, né? Eu, Não, eu tenho que continuar gravando ainda, falta muito ainda. na verdade, essa panqueca tu teria que flambar ela, né? Não tem problema, vamos. Mas, o que que acontece? Eu posso até tentar, só que... Posso tentar? Pode? Mas de repente ela vai ficar com um saborzinho meio forte, porque na verdade ela teria que ser... Eu esqueci de trazer o negócio que sela elas. Não tem problema. Tá, mas já eu vou, está com uma eu vou tentar, maravilhosa. vamos ver. Deixa eu ver de onde o vento tá aqui. Se alguém se virar pra mim. Deixa eu ver. Tá muito bom. É isso. Ela vai ficar com gosto, gente. Tem problema. Ó, Agora eu quero experimentar, né? Olha aí. Vamos lá. Tem cachorro aqui, chamar os cachorros. Tá quentinho, será? Ó. Vamos provar. Meu Deus. Tá bom. Beatriz, já pro céu, Beatriz. Depois um peixe desse, uma salada, agora uma... Meu Deus. Tem que amar essa ilha mesmo. Olha aí. Vou voltar aqui sempre agora. Me convida. volte sempre. Então tá. Já faz parte, vocês já fazem parte. Te dá um abraço. Já Muito conhece o obrigada. caminho, querida. Beatriz, obrigada. Te desejo sorte com esse teu coração maravilhoso. A gente Sucesso. agradece a vinda de vocês todos Ai, aqui. que legal, Beatriz. todos aqui. Obrigada. Gente, vamos numa sobremesa? Ó, sobremesa. Vamos lá. A ilha brasileira, ela tem várias fases, digamos assim. Lá na Cruz Missioneira, nós abrimos a página de um livro que é sobre as missões.
Aqui nós estamos no outro local na Ilha Brasileira, que era um porto. Abrimos a página dos balseiros. A pessoa que significou e simbolizou toda a história dos balseiros aqui na Ilha Brasileira foi o seu Zeca. Esse era o porto dele. Havia uma inscrição, Porto Eldorado. E aqui o seu Zeca ajudava, auxiliava os balseiros, como o Marcelo disse naquela hora, que traziam lá do norte de Santa Catarina todas essas balsas atravessando quilômetros e quilômetros do rio Uruguai, e aqui chegavam. Essa madeira era repartida para a Argentina, repartida para o Uruguai, repartida para o Brasil. Então a história dos balseiros, né, a vivência dos balseiros nesse lugar está muito viva. E a pessoa que encarnou isso foi o seu Zeca. Ele morou durante 40 anos na Ilha Brasileira, criou a família dele ali, cuidava da ilha, protegia a ilha, era o homem que significava a preservação ambiental para nós. E através desse sendeiro aqui, nós vamos até a casa onde ele viveu durante 40 anos, aqui na Ilha Brasileira. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Então, nessa página desse local aqui, nessa página dos balseiros, essas balsas foram importantes, essa madeira foi importante para os 3 países. Então, o Marcelo conta um pouquinho sobre como foi importante a história dos balseiros para o Uruguai. Sin duda que era una riqueza que el norte, el sur, mejor dicho, de Santa Catarina, el norte de Río Grande, poseía la madera de ley que le decían, ¿no? Los árboles nobles, la madera noble, el cedro, el lapacho, el anchico, etcétera, etcétera. Y la araucaria fueron los productos que por más de 40 años fueron extraídos y transportados por el río Uruguay en forma de balsas, ¿no? Las toras de grandes dimensiones, atadas unas con otras, bajaban permanentemente. Y eso en cada puerto que llegaban producían un hecho económico importante. Desde Santo Tomé, como decíamos, San Borja, Paso Los Libres, Uruguayana, Isla Brasilera, Barra do Guaraí, Bella Unión, Monte Casero. Es decir, movía la economía del lugar. Y eso ocurrió por mucho tiempo y nosotros lo rescatamos permanentemente a ese hecho, que tuvo que ver con la historia de nuestros abuelos, con la historia de nuestros ancestros en esta região. E aí, Sebastião, é um ponto importante também, né, econômico aqui, a ilha para os 3 países. Sí, no, totalmente. Para los 3 países, voy a hablar por Argentina. En Montecasero justamente tenemos un puerto a 5 kilómetros de la ciudad de Montecasero, que era el puerto Ceibo, que hoy sigue existiendo, pero no como tal, como en aquellas épocas finales del siglo XIX, bueno, en 1890, para darte un punto, una información importante, el puerto Ceibo en 1890 tenía 826 habitantes y la ciudad de Montecasero tenía 256. Para eso, para darte cuenta que el puerto funcionaba como un puerto fluvial, ¿sí? Que conectaba la triple frontera más austral con Barra Guaraí y lo que es, digamos, Bella Unión, y que todas las maderas, todo el comercio que venía de Brasil, de todo el comercio que venía, digamos, por el río Uruguay con estas balsas que bien lo nombraba Marcelo, llegaban a la Argentina y hacían esa apertura comercial y un crecimiento importante para la población de la época. Es así que, bueno, después, bueno, las diferentes leyes en Argentina hicieron que el puerto Ceibo vaya decayendo y darle un poco más de importancia al puerto de Montecasero, que estaba desapareciendo. Con eso te doy un poco de información que hace no mucho tiempo atrás
se han encontrado monedas brasileras de la época, monedas uruguayas de la época, que nos marca a nosotros ese flujo comercial tan importante en la región, que hoy si vamos ya no existe más ese puerto. Sí hay vestigios, un pequeño muelle, una vieja estación ferroportuaria, pero que también eso muestra el progreso de la época y lo que llevó a tantos, digamos, compoblanos, casereños, argentinos, a hacer fuerte esta región, la hermandad, porque eso también llevó a que muchos habitantes de Barrio Cuaraí y Bella Unión estén viviendo en Montecasero y así viceversa. Y eso hicieron, como dijo bien Marcelo, abuelos, tíos uruguayos, abuelos brasileros. Eso hace un poco a la hermandad histórica de los tres pueblos. Ergueu humilde ranchito sobre a ilha brasileira, recebeu salvo-conduto e foi guardião a vida inteira. O marco das três divisas, o seu orgulho maior, uma linha imaginária que ele sabia de cor. Nunca se soube o motivo porque foi morar na ilha. Essa aí é a casa do seu Zeca. Ele construiu numa das partes mais altas da ilha, construiu com as próprias mãos. Uma das pessoas que ajudou é o Jairo é neto do seu Zeca. E nós guardamos esse lugar aqui com todo carinho, que a gente quer fazer um centro de interpretação do local, com fotos, com material. Queremos reformar a casa dele, fazemos de tudo para que ela fique. E aqui é o centro de uma integração trinacional. Seu Zeca simboliza para nós aquilo que a gente chamava uma fronteira de carne e osso, né? Uma fronteira viva. O seu Zeca foi símbolo. Então nós queremos muito celebrar a memória do seu Zeca, manter viva a memória do seu Zeca. A ilha brasileira não teria sentido de um homem que foi uruguaio, foi argentino, foi brasileiro, recebia todo mundo aqui com o maior carinho e cuidou da ilha, ajardinou a ilha, protegeu a ilha. Seu Zeca, como ele chegou aqui? Eu sei que ele foi funcionário de João Goulart, não é isso, né? Isso, ele era capataz de João Goulart. Ele dizia que quando João Goulart perdeu a presidência, ele perdeu o emprego. E aí ele começou a descer o Rio Uruguai, junto com os balseiros, com as jangadas. E aí ele chegou na ilha e aqui ele se aquerenciou, aqui ele ficou. Ele permaneceu quantos anos aqui? Jairo, o seu Zeca ficou Quantos anos ele permaneceu aqui? Passa aqui, Jairo. 48 anos. 48 anos ele viveu na ilha. Ele morreu e ele faleceu em 2011. E ele vivia sozinho aqui, como é que era a vida Não, dele? ele tinha a família dele. Tinha a família tinha a dele. esposa, tinha Aham. os filhos que estavam sempre perto, né? Vinham visitar ele bem seguido. Eu, seguido, estava aqui também. E temos ainda aqui, né? Eu visitando seguido. Tá, e essa queria saber assim, o que ele representa pra ti? Ele foi meu pai de criação também. Pai da criança. Eu de bebê fui para junto dele, até os últimos dias eu estava com ele. Né? Agora eu fico pensando assim, deve ser uma emoção grande pra ti, né? Estar nesse lugar aqui, deve te reverter várias memórias, te relembrar. E eu li bastante sobre o seu Zeca antes de vir aqui. E pra mim, realmente, ele é uma pessoa que transformou isso aqui com carinho, com o amor que ele tinha pelo lugar, né? Sim, aqui ele cuidava muito disso aqui, ele tinha muita plantação, muita criação aqui. Ele não gostava de caçar, não gostava de pescar. O negócio dele era ficar calmo aqui, Ele queria, então, ele era totalmente preservação do lugar, né? Ele preservava muito. Ele fez essa avenida de Canafístula aqui, essa nota, que é um caminho, né, uma avenida. Ele tinha muita arvoreda aqui, depois que ele faleceu, aí se terminou tudo. Secou a arvoreda, deu a... E o que restou é isso aí. E aqui pra ti, como é que tu te sente aqui pertinho desse lugar? Como é que... A gente lembra bastante coisa, né? A fim de ano, a família toda vinha para cá para passar o fim de ano com ele.
Me lembro das guerras de goiaba, que tem muita goiaba, né? Então a gente fazia guerra aqui e não escapava ninguém, nem ele. Era uma vida muito diferente. Era uma vida livre, né? A gente tinha liberdade que não tem hoje, né? E por que ele ficou tanto tempo aqui? Com quem ele se identificou? Ele gostava da paz, né? A paz. Ele ia para a cidade e quando ficava uma semana na cidade ele já começava a ficar nervoso, queria vir, queria voltar. E a gente percebe aqui que não tem água encanada nem luz elétrica, né? Então, era uma vida bem simples, assim. Era muito simples. Tinha um poço ali para baixo, onde se tirava água. A luz era de lampião, de candeeira, né? Ele tinha umas baterias também, ele gostava muito de novela. Ele tinha a TV dele. Aí ele olhava, né? 2 vezes por semana tinha que levar as baterias para carregar para ele olhar as novelas. Ele olhar as novelas, né? Legal. Qual é a maior recordação que você tem? Assim, quando fecha os seus olhos, o que tu lembra? Assim? Me lembro da criação, a gente vinha para cá, era tudo natural, né? Era peixe, era a galinha, era o porco que ele criava, sabe? Era que a gente caçava, bem dizer, né? Porque a gente caçava pomba, né? Às vezes para ajudar na panela, às vezes vinham os visitantes também, os caçadores, sempre deixavam algum pedaço de capivara, um peixe. Então a vida era muito farta aqui. Guardião da Ilha, música de Diego Bastos e Cleverson Alfaro, e sob a interpretação de Ney Menezes, na 45ª Califórnia da Canção Nativa. Ergueu um humilde ranchito sobre a ilha brasileira, recebeu salvo-conduto e foi guardião a vida inteira. O marco das 3 divisas, o seu Buenas, aqui Diego Bastos, compositor e músico nativista. Eu tenho uma relação de muito carinho com a ilha brasileira. A minha esposa é bisneta do falecido seu Zequinha, o guardião da ilha, que era um morador muito caprichoso que cuidava com zelo daquele pequeno pedaço de paraíso. Ele construiu a sua casa, fabricava os seus barcos, plantou diversas árvores frutíferas. Ele tinha o cuidado de limpar os caminhos da ilha, onde colocava areia para que nenhuma criança se machucasse quando visitava. A partir disso, e toda a importância histórica, política e geográfica que a ilha tem, sendo o marco das 3 divisas e sede de diversos eventos hoje, surgiu a ideia de homenagear o seu Zequinha com uma melodia que acabou sendo premiada na 45ª Califórnia da Canção Nativa, o Guardião da Ilha, que hoje cantamos e relembramos a sua história e vida. Ergueu um humilde ranchito sobre a ilha brasileira, recebeu salvo-conduto e foi guardião a vida inteira. O marco das 3 divisas, o seu orgulho maior, uma linha imaginária e ele sabia de cor. Foi um momento muito especial. Eu recebi o convite dos amigos compositores da música, que são o Diego Bastos e o Cleverson Alfaro, para interpretar essa música em homenagem ao guardião da ilha, que é o seu Zequinha Daniel. Até depois disso eu ainda fui pesquisar quem era ele, porque eu não conhecia nada da história dele e achei muito interessante. Então foi um momento muito especial para nós e, graças a Deus, assim, teve muita aceitação do público, tanto que tornou a canção mais popular da 45ª Califórnia da Canção. A premiação de canção mais popular, além dela ser uma canção para cima, como a gente diz assim, uma vaneira que estava muito bem, uma chamarra bem para cima, o povo gostou do ritmo da música, mas principalmente porque fala de um personagem da nossa região aqui, fala de um local da nossa região que estava muito pouco conhecido. Eu mesmo não tive o prazer de conhecer pessoalmente, de ir lá na ilha. A história do seu Zequinha eu ouço desde guri, e que foi guardião da ilha, da Barra do Quaraí. Se deixou algum segredo na sua ilha guardado, por certo levou com ele pra nunca ser revelado.
pessoal está juntando acampamento. Tudo isso aqui, ó, que eles estão juntando, e mais um pouco que já foi, vai na embarcação. Porque nós estamos em 2 embarcações aqui com nossa equipe, com o pessoal que foi convidado para nos dar um auxílio aqui, né? O pessoal que entende mesmo dessa história. E agora a gente está juntando material, já peguei minha mochila, com a minha toalhinha, repelente, protetor solar, essas coisas todas. Ainda não usei, né? Mas para prevenir. E ó, levantando acampamento que tem mais histórias vindo por aí, mais lugares bonitos para conhecer. Porque a ilha aqui tem 4 quilômetros. E a gente não consegue fazer esse passeio o tempo todo pelo mato e por ela, por mais que ela tenha uns caminhos aí bem abertos e bem conservados, mas nós temos que rodeá-la com as embarcações e chegar nos pontos certos. Aqui nós estamos chegando, né, em mais um lugar importante da ilha que faz parte dessas histórias. É um marco que foi colocado aqui, né, por decreto de Dom Pedro II em 1860, 62, é isso, Argemiro? Isso. Então aqui abre-se a página do Brasil Império. Esse marco foi colocado, é o marco que nós batizamos como Marco Imperial, 1862. Um alferes da monarquia e mais 25 soldados fizeram a construção do marco. Cada uma dessas pedras aí pesa 600 quilos. Então nós temos que imaginar a dificuldade daquela época, né? Não havia viação férrea, era o rio, eram as águas, transporte por balsas, carros de boi, e eles fizeram uma linha imaginária desde Santana do Livramento. Se você for lá, você vê os marcos fazendo os limites entre o Brasil e o Uruguai, e o último marco é esse aqui. Então é um marco que hoje ele foi construído com uma ideia de limites, e nós queremos que hoje ele tenha essa representação, esse significado sem limites, né? Que seja um marco sem fronteiras e estabeleça isso que a gente vem conversando desde o início, seja um símbolo de irmandade e de união. Sebastião, é um lugar que te representa muito aqui na ilha, nessa união dos 3 países, né? Sí, totalmente, porque justamente, como lo decía Argemiro, es un monumento que representa la unión de los 3 pueblos. Históricamente es considerado un monumento histórico de la región. Es obligado venir a la isla brasilera o a la región tripartita y conocer el marco imperial. En varias travesías deportivas náuticas hemos representado el marco imperial en nuestras camisetas, ¿sí? Y eso también nos hace a nosotros propio del lugar, tener un lugar digamos, de raíces propias, de venir y conocer el marco. Tantos argentinos, uruguayos y brasileros, en diferentes paseos turísticos que hacemos, venimos y le hacemos conocer el marco, contamos un poco la historia y contamos la importancia histórica que tiene la región, el marco, en la cuestión cultural de los 3 países. São 9 metros, né, Argemiro, de altura desse marco. E essas pedras eram aqui da ilha mesmo ou foram trazidas? Trazidas. Essas pedras foram transportadas. Ainda nós estamos num processo de investigação, de saber de onde que trouxeram essas pedras, mas a informação que nós temos eram essas. E cada lado desses marcos tinha brasões da monarquia. Brasões feitos em bronzes, que infelizmente o tempo e outras circunstâncias acabaram retirando. Estamos pesquisando que existem fotografias
antigas que ainda representam o marco com os brasões imperiais. Nossa forma mais original, Isso, né? exatamente. Eu vejo, não sei se isso... Eu vejo que tem uns números ali, não? Sim. Sí. Aqueles números da época? Dice N11 1901 PC. Isso. Estavam a representação do marco. Cartograficamente, ele está marcado. Então, cada uma dessas pedras aí tem uma cartografia própria que já foi colocada ali. Hoje, atualmente, por GPS. Então, essa numeração corresponde a alguma numeração que o Brasil colocou no marco. E eu acho engraçado que... Acho interessante, né, que a gente fazendo a volta, o contorno na ilha, a gente sempre enxerga esses pontos. O marco a gente enxerga, a cruz missioneira a gente enxerga. Eles foram estrategicamente muito bem colocados, né? Exato, exatamente. Tanto que aqui nessa região, raramente, né, nas grandes enchentes, nós podemos encontrar água no pé do marco. Estrategicamente, desde aquela época, eles colocaram e fizeram a elevação para que o marco se perdurasse com o seu significado. E agora? Agora onde é que a gente vai? Daqui nós vamos para um ponto que é um ponto de altamente lazer, que todos nos encontramos ali para desfrutar do Rio Uruguai, desfrutar da beleza que o Rio Uruguai apresenta. É bem interessante, convido você a ir para lá. Olha aí, ó, vamos É uma boa surpresa que você vai ter. Uma surpresa agora. Para mim está tudo sendo uma surpresa, né? Mas e essa bonito, surpresa né? se encontra no lado argentino. Olha aí, ó. Tango. O tango, onda são tango, então. Tá bem. Então, muito bonito, mais um lugar simbólico. A gente percebe, só para finalizar ali do marco, que ele já teve uma manutenção, né? O cuidado também é interessante nós ressaltarmos, porque hoje é difícil manter um lugar desses, né? Aí vem um ponto importante, né? Poucas pessoas conhecem a história do Marco Imperial. Ele é um patrimônio histórico do Brasil, é um patrimônio histórico trinacional. Quem conserva o marco? Muitas vezes, na maioria das vezes, está aqui o Sebastião para testemunhar, é a sociedade civil organizada dos 3 países. São as ONGs, é o movimento transfronteiriço. Vocês veem que o local, o espaço está bem limpo, está bem conservado. Quem faz isso hoje são as pessoas que se interessam pela história, são as ONGs, são os movimentos transfronteiriços, a rede de organizações ambientalistas que atuam na Tríplice Fronteira. Agora sim, uma pergunta que não quero calar, eu sei que muita gente deve perguntar e dizer, tá, e aí? Teve já aquela confusãozinha de dizer de quem é a ilha, né? Eu não ia perguntar isso, mas eu vou ter que perguntar. E aí? Vamos fazer uma conversa. Vamos abrir aqui, ó, o ringue. Renata, vamos fazer uma conversa específica sobre isso quando a gente terminar o nosso roteiro. Então tá bom, Lea, você que está aí, aguarde que vem tensão no ar. Nem tudo são flores, não, tô brincando. Então tá, a gente vai pro nosso próximo momento. Mais um momento que me emociona também, né? Chegar perto de um monumento como esse, de um marco histórico, que tem muito mais de 100 anos e que sobreviveu, né, ao tempo, à história, e tá aí para replicar essas memórias, né? O tempo de Dom Pedro II por aqui, como eles já valorizavam, como eles já trabalhavam e pensavam em deixar uma história para que esse legado fosse cuidado e que fosse seguido. Então é muito bonito mesmo. Eu tenho certeza que muita gente próximo aqui de Uruguaiana, os próprios uruguaianenses, não tem a oportunidade de vir conhecer, é só se informar, e vale muito a pena, porque esse marco histórico ele está aí há mais de 100 anos, né? Quase 150 anos marcando a história. Eu declaro com nossas histórias que a ilha é brasileira. A ilha brasileira conserva também lendas e histórias diferentes. E quem vai confirmar se é verdade ou não? Você sabia disso? Isso aconteceu, me parece que em 62. Jean Goulart, presidente do Brasil, vem à estância dele, em São Borja, com um monte de assessores. Antes dele vir, o Mário Pinto resolveu que queria
plantar arroz na Ilha Brasileira. E pediu para o Mário Mondino, um deputado, amigo dele e muito amigo do Jango, para levar um ofício, uma solicitação da ilha para... E não vinha a resposta que ele queria para a cedência, a licença, a permissão para ele pescar, para ele plantar arroz lá na Ilha Brasileira. E aí ele ficou sabendo que o Jango estava por vir a São Borja. Chegaram na estância, estava na porteira, tinha um grupo de segurança ali, o chefe da equipe de segurança estava ali também. Bom dia, bom dia. Olha, isso era quase 11 horas já, daqui que chegasse em São Borja. Eu gostaria que o senhor avisasse o presidente da República ou o deputado Mário Mondino, que está aí, que o Mário Pinto e o Antônio Souza, da Rádio Charrua, estão aqui. O cara foi lá, no jipão, voltou, disse o presidente que é para o senhor embarcar, que vamos para lá. Aí está na área da casa principal, o Jango com a perna em cima do mocinho. Olha, quem está chegando, Mário Pinto, papapá. O que te traz aqui, Mário Pinto? Algumas coisas, presidente. Uma que eu mandei pelo deputado Mário Mondino, ele me entregou a tua solicitação. Não sei que loucura é essa, mas eu vou te atender. Tu vais ser governador. Vou te nomear governador da Ilha Brasileira. Tanto é que na posse lá, né, eles fizeram uma solenidade e o Mário Pinto estava com a capitania dos portos lá. O capitão, o sargento, não sei o que era, mas lá simbolizando que ele estava tomando posse lá. E eu não sei se era uma brincadeira esse documento, afinal, governador, nomear governador, mas uma coisa meio estranha. Em todo caso, como se tratava de Mário Pinto, bom, Mário Pinto, tu vai sair daqui, eu já determinei que façam lá o documento que vou assinar para cedência. O Mário Pinto não chegou a plantar porque veio uma enchente. Se ele conseguiu chegar com algum trator, que eu acho difícil também, o trator deve ter parado lá em Buenos Aires, lá no Rio da Prata. E o Mário Pinto, como ficou frustrado, né, pela enchente, acabou não plantando. Mas aquela ilha teve um governador, a Ilha Brasileira, que muita gente se engana e chama da Ilha da Barra do Guaraí. Não. Então é isso, Mário dos Santos Pinto, locutor da Rádio Charrua, fantástico, popularíssimo, foi governador. Não sei se de brincadeirinha do presidente da República na época, mas inclusive tomou posse lá. Esse é o conto lá da Ilha Brasileira. Bem-vindos à Argentina. Olha só, a gente tem aqui, pertinho da ilha, uma praia. Uma praia, nosso Caribe argentino. Olha só que bacana, diz que as argentinas vêm pra cá mesmo. Vêm fazer um bronze aos finais de semana. É um lugar realmente lindo. Como a gente não conhece, né, o nosso Brasil, como a gente não conhece nossa região. E como é bom a gente contar essas histórias pra vocês. Olha só,
Por que estamos com a bandeira da Argentina? Porque agora nós estamos em território argentino, né, Argemiro? Sim. No meio do rio Uruguai, esse é um banco de areia muito concorrido na época do verão. Todo mundo nessa época vem para cá, sobretudo nos finais de semana, e desfruta desse lugar. É um excelente banco de areia que as pessoas vêm aqui para passar o final de semana. Então nós estamos no nosso roteiro, que nós fizemos pela Ilha Brasileira, por 3 rios, e agora estamos em território argentino. E aqui estamos nos rios. Rio Uruguai. No meio do rio Uruguai, um banco de areia que é chamada Ilha Correntina. Seu Zeca, pra gente ir embora. Tá gostando? Tô adorando. Nossas histórias é diferente, né? A gente consegue falar pra vocês, ainda mais quando tô ficando sem voz já. Mas faz parte. Aqui nós estamos no Porto Pedregulho, Uruguai, Bela União. Então, né, já que estamos falando de uma tríplice fronteira, nós vamos falar agora do Uruguai. Nós estamos em um pedacinho de terra muito significativo, né? Uma parte muito expressiva aqui, que faz a volta e faz um conjunto com a nossa ilha brasileira, aqui em terras uruguaias. Então, Marcelo vai falar pra gente, né, esse território, qual é? Hein, Marcelo? Estamos en el vértice del noroeste de la República Oriental del Uruguay. Bien. En donde confluye en el río Cuarén y el río Uruguay. Se puede apreciar claramente los colores de las aguas. Si miramos para allí, las aguas más oscuras del río Cuarén, las aguas más amarronadas del río Uruguay. Este fenómeno se da, a veces está totalmente cubierto por aguas del Cuarén, a veces está totalmente cubierto por aguas del Uruguay, y eso depende de la puja que haga un río u otro en sus crecidas o en sus bajantes. Quiere decir que acá, frente a la isla y al puerto Pedregullo, tenemos permanentemente aguas del Cuarén y aguas del Uruguay. Tanto es así que legalmente las aguas en esta franja entre la isla brasilera y el rincón de Franquilla son compartidas con Brasil. Sí. Aquí no hay una partición longitudinal del río entre Brasil y Uruguay, sino que es transversal. Si nos fijamos en una cartografía oficial, son aguas compartidas. Bien, ahora ese diferendo de la, digamos, nacionalidad de la isla brasileña es un diferendo que ocurre desde 1851, cuando se firma el Tratado de Límites entre Brasil y Uruguay. En el 53 comienza la demarcación, que comienza allá en la costa atlántica, vienen poniéndose mojones, y para mí el gran tema acá es definir esto, que actualmente se lo considera compartido, definir si es río Cuarén o río Uruguay. Si es río Cuarén, queda todo solucionado porque Uruguay firmó en ese tratado que todas las islas del río Cuarén son brasileñas y Uruguay lo acepta. Todas las islas del río Cuarén.
Sim. Y entonces, si esto es Río Uruguay, la isla brasileña no está en el río Cuarén. Y si esto es río Cuarén, entonces la isla es brasileña. Y ese diferendo, y han venido técnicos y especialistas a estudiar, a ver estas aguas, ¿de quién son? ¿Del río Uruguay o del río Cuarén? Yo, que nací y navegué de niño acá, hace ya más de 60 años, he visto las aguas marrones del Uruguay acá, las aguas oscuras del Cuarén acá. Y entonces me parece perfecto la solución que se encontró, diciendo que estas son aguas compartidas, sin decir de qué ríos son. A culpa é do rio. Achei o culpado. O culpado é o rio. Vamos fazer um estudo agora dos rios. Gemiro, por favor, fauna e flora. Impossível nós não falarmos da fauna e flora na ilha brasileira. Perfeito. É uma flora altamente significativa. Nós temos exemplares fenomenais, centenários do açoita-cavalo aqui na ilha brasileira. Então a gente apreciar a ilha brasileira do ponto de vista não histórico como nós vimos, não cultural, nem sequer gastronômico, mas do aspecto ambiental, tem riquezas fenomenais, espécies únicas que a ilha brasileira conserva. Então uma das preocupações nossa é sempre manter essas árvores nativas na ilha brasileira, que é o grande viveiro. A ilha brasileira para nós é um santuário de árvores nativas e queremos preservá-la assim. Queremos fazer sendeiros, queremos fazer trilhas por toda a ilha para que as pessoas que conhecem, que estudam, professores, universidades, possam percorrer esse local e apreciar a imensidão e a quantidade e a diversidade e a riqueza de árvores nativas que a ilha brasileira contém. Bom, Renata, falando sobre a ilha brasileira, né? A ilha brasileira está muito próxima ali do Parque do Espinilho, então tem vegetação e né, a flora e fauna, né, os animais, muito compatíveis entre si, né, e são compatíveis também com o Uruguai e a Argentina. A ilha brasileira ela tem 200 hectares, mais aproximadamente, né, nunca foi feita uma medição, mas é o que se acredita. Toda a parte externa da ilha ela tem uma vegetação característica de beira de rio, de mata ciliar, né, onde a gente pode encontrar canafístulas, né, pitangueiras, que são nativas aqui da nossa região, né, diversas aves, o cambuim, né, a gajuvira, a talheira, né, e algumas espécies dessas árvores elas servem de alimento para alguns animais da fauna da ilha, né? A ilha ela tem constantemente uma fauna prejudicada por causa das grandes enchentes do rio Uruguai, né? Que acabam afastando animais terrestres, principalmente mamíferos, né? Como por exemplo o puma, né? O gambá, os roedores, né? O ratinho do campo, né? Que é muito comum na ilha. Então, quando há as enchentes, esses animais saem, porque eles têm o poder de nadar, né, e saem para regiões, tanto argentina, uruguaia ou brasileira, né, a nado, e quando a enchente baixa, esses animais retornam para dentro da ilha. Né, e temos uma quantidade de aves absurda, porque a região entre Uruguaiana e Barra do Quaraí, né, Uruguai e Argentina, aqui nós temos o corredor das aves migratórias. Então, é incrível o número de aves. E lá se encontra, né, o pica-pau de peito preto, né, o pica-pau verde barrado, o pica-pauzinho, né, que também é comum lá, o martim pescador, vários tipos de garça, né, o quero-quero, animais típicos aqui da nossa região. Né? Então, a ilha é um paraíso.
é um paraíso, né? E a ilha deveria ser melhor preservada pelo governo, porque nós temos uma briga aí entre Brasil e Uruguai, né? Qual o país que é o proprietário da ilha? Então, se a gente criar uma unidade de conservação dentro na área da ilha, todos os países vão parar de brigar, né? E vão conservar a ilha de predadores, né? De caçadores, de pescadores que acabam caçando, pescando, né? Ali naquela região e destroem a fauna e também destroem a flora. A ilha brasileira já foi cenário de 2 incêndios de grande impacto. O mais grave ocorreu em 7 de agosto de 2009, quando o fogo consumiu cerca de 40% da vegetação local. Equipes de bombeiros da Barra do Quaraí e Bela União atuaram por mais de 6 horas no combate às chamas. A polícia chegou a levantar a suspeita de incêndio criminoso. O dano ambiental resultou em uma operação de reflorestamento, com o plantio de diversas espécies nativas doadas pelo governo do Rio Grande do Sul. Em 2011, a ilha voltou a registrar um novo foco de incêndio, desta vez com proporções bem menores. Este es el Rincón Biológico Trinacional. Acá la Reserva Guayo, la Reserva Brasilera y la Reserva Argentina. Esto es lo que se está tratando de que UNESCO lo declare de parque. Bien, este es el río Juárez, Uruguay, río Miriñay. Estuvimos acá hasta La Cruz, almorzamos acá, estuvimos en el Marco Imperial acá y nos bajamos en la playa acá. No, arriba, Acá. ahí, sí. Acá. Y ahora voltamos por acá. Então hoje nós saímos de Barra do Quaraí para visitar a Ilha Brasileira, esse patrimônio ambiental, cultural e histórico da Tríplice Fronteira, Brasil, Uruguai e Argentina. Ilha Brasileira para nós é um santuário ecológico dos mais significativos que nós conhecemos em toda a região. Então é uma alegria poder mostrar para todas as pessoas que nos visitam a importância que tem e também as leituras que estamos fazendo em documentos importantes do passado para resgatar os aspectos missioneiros da Ilha Brasileira, dessa epopeia que foi feita pelos jesuítas e pelos guaranis ao longo do Rio Uruguai, onde a Ilha Brasileira desempenhou um papel muito importante. Se fossem páginas de um livro, a gente abre a página das missões na Cruz Missioneira. Outra página é a página dos balseiros, quando a gente encontra o Porto do Seu Zeca e preserva a história desse balseiro na Ilha Brasileira. Também temos a página do Brasil Império, quando a gente chega no Marco Imperial e mostra a grandeza daquele monumento e como que ele é um patrimônio histórico nacional. Então todo esse passeio visa revelar um território compartido, uma irmandade entre os 3 países que cada vez mais aprofundam os seus laços, estreitam os seus laços com base nas raízes que a gente tem encontrado.
e trabalhar de forma conjunta, como nós fizemos hoje, onde 3 países estavam representados no mesmo lugar, contando uma história comum, nos faz lembrar que nós somos 3 pátrias, 3 cidades, mas um só povo. E é esse povo que quer chamar para si o pertencimento a esse território, a esse conjunto de águas que geograficamente é altamente privilegiado, que são 3 pátrias e também são 3 rios. Um rio binacional, que é o rio Quaraí, um rio trinacional, que é o rio Uruguai, e um rio nacional argentino, que é o rio Merinhai. Todos eles trazem nos seus nomes a herança guarani. Nossas Histórias apresentou em 2 episódios a Ilha Brasileira. E nós te esperamos nas próximas semanas para te levar a conhecer mais lugares lindos. Se inscreva no canal do Lupin TV, compartilhe e conte junto conosco tantas histórias incríveis da nossa região. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Hoje você acompanhou mais um episódio de Nossas Histórias. Falamos da Ilha Brasileira, aqui na nossa tríplice fronteira. E eu te convido para seguir o nosso canal no YouTube, para se inscrever no Lupin TV, para acompanhar mais e mais histórias. Então, um beijo e até a próxima!